Bom dia, turma. Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula, tá certo? Então, peguem aí o livro de português do terceiro ano e nós vamos fazer a atividade da página 14, 15 e 16, tá? Deixa eu ver. 14, 15 e 16, isso mesmo. Para isso, a gente precisa relembrar o textinho que a gente trabalhou em português na aula passada, que foi do diário pessoal. Esse que parece, ó, folhas de caderno, tá? Eu vou ler e aí logo em seguida a gente vai para as questões e eu vou explicar para vocês conseguirem responder, tá certo? Lembrando, né, o que é um diário pessoal? É um caderno que você vai escrever o seu dia a dia, o que acontece, o que você sentiu, tá? É desse jeito o diário pessoal. Deixa eu começar aqui a ler para vocês. 27 de dezembro, segunda-feira. Feliz aniversário, mãezinha. Quero a felicidade do mundo inteirinho para você. Queria tanto dar um presente maravilhoso para ela. Meu pai me deu o dinheiro e eu fiquei completamente perdido, sem saber o que comprar. Mas não quis que ele me ajudasse. Eu mesmo queria escolher sozinho. Aí eu me lembrei de uma coisa. Um dia fiquei um tempão olhando um vestido azul na porta de uma loja. Eu achei aquele vestido com cara de mãe, sabe? Ah, isso já faz tanto tempo, mas ficou bem marcado em mim. Então ontem à tarde, meu pai me levou ao shopping e eu fui logo procurando até que encontrei. Comprei um vestido azul para ela. Não é o mesmo daquele dia, claro, mas é muito bonito. Logo de manhã eu dei o presente para minha mãe e acho que ela gostou, porque me abraçou tanto e começou a chorar. Mãe é esquisita às vezes. A minha pelo menos é. Não esperava que ela fosse chorar daquele jeito. Será que ela não gostou tanto assim do vestido? Meu pai deu umas flores lindas para ela e um livro que fazia um tempão que ela estava querendo e não achava para comprar. Minha mãe adorou o presente. Ficou até emocionada de novo. Depois saímos nós três para almoçar. E já que eles estão de férias, tiramos o dia inteirinho para passear, fazer compras, ir ao cinema em plena segunda-feira. E por acaso existe dia certo para ser feliz? Nossa, o dia foi tão bom, conversamos tanto. E eu percebi o quanto os meus pais se preocupam comigo. Ficam perguntando coisas e mais coisas, querem que eu fale tudo o que eu tiver vontade, tudo o que eu estiver sentindo. Às vezes eu acho um pouco difícil falar certas coisas, mas estou tentando. Aliás, eu estou aprendendo que esse negócio de diálogo é mesmo importante para as pessoas se entenderem. Bacana, né? O diário pessoal dele, que ele está relatando um dia muito especial, né? Que foi o dia do aniversário da mãe, tá? Vamos lá. Na página 14, diz assim, vamos estudar o texto. Quem escreve esse diário é um menino ou uma menina? O que vocês acham? Sublinhe no texto trechos que justifiquem sua resposta. No caso, você não vai sublinhar, né? Porque não pode riscar o livro. Você vai copiar parte do texto que mostra que é um menino, tá? Que comprova que é um menino ou uma menina. Né? Se você disser que é um menino, você tem que encontrar uma parte do texto que mostre que seja um menino. Se você colocar que é uma menina, tem que mostrar também, escrever na letra A isso, tá? Circula as palavras que ajudaram a descobrir isso. Você vai escrever, tá? No seu caderno. Que a gente não responde no livro, a gente responde no caderno. Coloca o número 1, letra A, coloca a resposta, letra B, coloca a resposta. Então, está pedindo aqui para circular as palavras que ajudaram a descobrir isso. Então, não circula, você vai copiar, tá? Você vai procurar essas palavras e copiar no caderno. Quais são as personagens desse relato? Quem são os personagens? O que significa data 27 de dezembro nesse texto? Tá? Eu falei agora há pouco no texto, né? Um dia muito especial porque era dia de quem? O que é que eles estavam comemorando? Releia o primeiro parágrafo do texto. O primeiro parágrafo do texto. Feliz aniversário, mãezinha. Quero a felicidade do mundo inteirinho para você. A quem o dono do diário se dirige nesse parágrafo? Ele está falando de quem? Né? No restante do texto, a que o dono do diário se dirige?
A quem ele se dirige, né? No início é como se ele estivesse falando com alguém, depois ele fala com ele mesmo, ele vai colocando só os pensamentos dele, né? Então, no restante do diário, ele se dirige ao próprio diário, é como se fosse ele estivesse ali falando com aquele papel, né? Lê as informações a seguir sobre os diários e assinala a alternativa correta. O diário pessoal é um amigo a quem se pode contar tudo, os acontecimentos do dia, os desejos e os segredos. Então, esse diário pessoal acaba sendo um amigo, aquele amigo que você não confia tanto, mas no diário você pode confiar, tá? Aí tá pedindo para marcar, no caso você não marca na letra C, você vai ver qual a opção correta e vai escrever qual é a opção correta. Então, letra C, aí você escreve uma dessas alternativas aí que tem esses 3 pontinhos. Você vai escolher só uma e acerta, tá? Diz assim, a forma como o dono do diário começou seu relato indica que estava apenas fazendo um rascunho do cartão que escreveria para a mãe. A forma como o dono do diário começou seu relato demonstra o que ele deseja para sua mãe. O dono do diário começa assim seu texto porque vai mostrar o diário para a mãe depois. E aí, o que vocês acham? É um diário pessoal, tá? Então, dessas 3 alternativas que eu li agora, desses 3 pontinhos da letra C, da questão 4, só tem uma certa. Então, você vai ver qual é a certa e vai copiar na letra C, tá certo? Aí diz, os diários pessoais são relatos escritos pelo dono do diário em que ele se dirige ao próprio diário. Geralmente esses textos são segredos, são secretos, né? Ou seja, quem os escreve não planeja mostrá-los a ninguém, tá? Então aí já tem outra dica, né? Se o diário é pessoal, eu não mostro para ninguém, é um segredo meu e do diário, né? E tem aquela história que quando alguém vê a gente fica chateado, porque, né, são sentimentos da gente que a gente não quis contar para ninguém, a gente quis guardar apenas ali no diário. Eu já tive um diário e realmente a gente esconde e não quer que ninguém veja. Relê este parágrafo. Depois saímos nós 3 para almoçar. E já que eles estão de férias, tiramos o dia inteirinho para passear, fazer compras, ir ao cinema. Em plena segunda-feira. E por acaso existe dia certo para ser feliz? Converse com seus colegas, porque o autor do diário pergunta, e por acaso existe dia certo para ser feliz? O que é que vocês acham? Porque geralmente, né, vou assim, só dar uma dica, geralmente a segunda-feira é onde começa o trabalho, começa aquela rotina de aula, né, de tudo. Geralmente as pessoas são mais felizes no final de semana, porque estão livres, porque vão passear, né? Aí ele fala aí da segunda-feira e diz, e por acaso existe dia certo para ser feliz, né? Aquele dia, na segunda-feira, foi um dia feliz, eles estavam de férias, né? Puderam passear e tudo mais. E aí vocês vão justificar, vão dizer, né, o que significa isso aqui. Eu já dei umas dicas, né? E por acaso existe dia certo para ser feliz? O que é que você acha que ele quis dizer com isso? Tá? Eu já dei minha opinião e aí vocês fazem a de vocês. Numere as imagens de acordo com a ordem que os fatos aconteceram. Aí tem o menino e o pai dando presente para a mãe. Depois tem o pai e o menino numa loja vendo roupa, né? E ele imaginando o que iria dar de presente, né? Várias opções. O que é que vocês acham? Qual foi a primeira cena, a segunda e a terceira? Aí você vai colocar, questão 6, você pode desenhar essas 3 cenas e aí você numera 1, 2 e 3, tá certo? Desse jeito, a atividade. Na página 16, vocês vão ampliar o seu vocabulário, reler esse trecho do texto. Meu pai me deu dinheiro e eu fiquei completamente perdido, sem saber o que comprar. Assinale o significado da palavra destacada, perdido, tá? Letra A, só tem uma opção correta. Sem saber encontrar o caminho de volta, era isso? Esse perdido aí nessa frase era porque ele não sabia voltar para casa, assustado, com medo, desesperado, ou inseguro com dificuldade em escolher o presente. Só tem uma opção, aí você vai ver qual é a certa e vai copiar na questão 7, letra A, tá certo? Depois, letra B. Crie uma frase em que a palavra perdido tenha significado diferente do que você assinalou.
Tá, você vai ver o perdido aí, qual o significado, e aí você vai criar uma frase em que a palavra perdido tenha outro significado. Por exemplo, perdido de perder mesmo algo, entendeu? Eu fui visitar a minha tia e fiquei perdido. Né? Não, aí o perdido tem a ver com não encontrar o caminho, né? Ou de perder alguma coisa, tá? Um objeto. Então, cria uma frase nesse sentido, com outro sentido de perder. A linguagem utilizada no diário é mais descontraída ou mais formal. Por quê? E aí nós vamos ver. Uma linguagem formal é uma linguagem com palavras mais rebuscadas, com palavras. É como se você fosse falar com autoridade. Você pensa mais em como vai falar, as palavras corretas, né? Já uma coisa descontraída é como se você tivesse uma conversa com seu amigo, né? Você não se preocupar, se você pudesse dizer um monte de besteira, né? Uma conversa descontraída seria isso. E a formar aquela conversa mais preocupada com aquilo que você fala, a forma como você fala. Aí diz, a linguagem utilizada no diário, ela é mais descontraída ou mais formal? Por quê? O que você acha? Ela é descontraída, o que a menina fala no diário, é uma linguagem descontraída ou é uma linguagem formal? E aí você vai dizer por que ela é formal ou por que ela é descontraída, tá certo? É isso, tá bem simples, mas aí vocês tirem dúvida comigo. Tá simples, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil, né? Porque a gente tá voltando a utilizar ali o livro e aí o livro ele puxa um pouquinho mais. Mas aí vocês falem comigo que aí a gente tira a dúvida. Lembrando, não é para responder no livro, é para responder no caderno, tá certo? Beijo.